Olá, pessoal. Quero agradecer primeiramente a comissão da Coefísio por estar mais uma vez com vocês. E, para quem não me conhece, sou o Thiago. Fui convidado para dar essa palestra para vocês, intitulada Cuidados com idosos pré e pós-pandemia Covid-19. Um pouquinho da minha trajetória acadêmica, para vocês saberem com quem vocês estão na palestra. Como eu falei, me chamo Thiago, sou formado em Educação Física pela Uniban, especialista em Atividade Física e Saúde pela USP. Atualmente sou graduado em Gerontologia pela Universidade de São Paulo. Também sou consultor em longevidade e membro do Laboratório de Estabilidade Genômica do Instituto de Química da USP. O que a gente vai ver na nossa palestra de hoje? O que sabemos hoje sobre o Covid-19? O porquê os idosos são considerados grupo de risco para o Covid-19? Algumas ações que devem ser tomadas, tanto em centro-dia e instituições de longa permanência para idosos. E quais são os procedimentos que os profissionais devem tomar ao encontrar algum caso de Covid-19 em seu equipamento de saúde? E para finalizar, o idoso pré e pós-pandemia. Como devemos atuar? Bom, o que a gente sabe hoje do Covid-19? Eles são seres que são acelulares, ou seja, não possuem células e não têm sua formação biológica como nós, seres vivos, né? Eles não possuem um metabolismo. Eles não são, eles são de vias anaeróbias, ou seja, eles não necessitam de oxigênio para estar participando dessa modificação dele, né? Da sua tanto reprodução, tanto seu mecanismo. Ele possui uma cápsula que contém todo o seu material genético. Essa cápsula, vamos lembrar que é o DNA. E ele também possui o RNA. Para lembrar, é o DNA mensageiro. Em alguns casos, eles viram também que possui até os dois casos, né? Tanto o DNA como o RNA. Ele é um parasita obrigatório. O que é um parasita obrigatório? É aquele parasita que precisa de um outro corpo vivo, saudável, para poder viver. Ele ataca principalmente as células alvos, né? Ou, como queiram chamar, as células saudáveis, que são as células de mucosas das vias respiratórias, dos nossos pulmões, entre outros órgãos do nosso organismo. Seu nome completo, como ele foi registrado, é SARS-CoV-2, ou seja, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2. Mas ninguém conhece dessa forma, né? A mídia não passa esse nome. Então, batizaram de coronavírus dizíase, ou melhor dizendo, Covid-19. Mas vocês sabem por que 19? Não? Eu vou mostrar agora para vocês. Estudiosos viram que em 2019, principalmente no mês de dezembro, começou a ter muitos casos de uma pneumonia de origem desconhecida. Alguns falaram que eram infecções, outros falaram que era por meio de carga viral, e outros falam de origem animal. Mas a OMS, Organização Mundial da Saúde,
bate no martelo dizendo que é de origem animal. E essa pneumonia tem um agravante. Ela leva a doenças mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que é mais conhecida como a SARS, e também a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. Mas, Tiago, o que tem de diferente nessa pneumonia? Essa pneumonia, né, esse vírus com essa pneumonia, ela ataca principalmente vias respiratórias. E como que acontece a transmissão? Acontece por gotículas na fala, por espirro, por tosse. Vocês já devem estar cansados de ver gente na rua lá espirrando, tossindo, sem cobrir aqui a mão na boca ou usando um lenço. São os meios mais contaminantes. E também a gente pode ser contaminado por outras pessoas que já têm uma doença. Então, difere muito de uma pneumonia. Ela tem essa carga viral, mas ela tem esse lado que, por contato, também pode estar pegando o Covid-19. Mas a mídia também fala dos grupos de risco, né? Que todo mundo já pensa naquele negócio. Ah, grupo de risco são só os idosos. Será que são só os idosos? E por que são só os idosos? Por que ninguém fala dos outros grupos, né? Como os doentes crônicos? Mas o foco da minha palestra é falar sobre os idosos. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos esse número alarmante de quase 5.500 casos de pessoas que acabaram tendo a confirmação do Covid. E a gente está quase chegando aos números alarmantes, como nos Estados Unidos, Índia, e países grandes como Europa. Mas por quê? Será que faltam políticas públicas de cuidados? Não, não sabemos. Essa doença, não sabemos basicamente nada sobre elas. Aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês. Isso foi em outubro, no comecinho de outubro, em meados do dia 11, dia 12. O Brasil já ocupava o terceiro lugar com o maior número de casos confirmados do coronavírus. Olha quem está em primeiro, Estados Unidos. Será que é falta de higiene? Será que é falta de políticas públicas, como eu falei antes? Não, não é. Está acontecendo alguma coisa que a gente não está percebendo nesta pandemia. Eu trouxe um dado aqui muito legal para discutir com vocês sobre a faixa etária de mortos do Covid-19 nos Estados Unidos. Quais são os maiores números que vocês estão olhando nesse gráfico, né, nessa tabela? Quem é o grupo que tem a maior número de mortos? São os idosos, né, acima de 60 anos, onde essa pesquisa mostra que 22,4% da população foram as pessoas que morreram de Covid, e são os idosos. De 65 a 74 anos, 24,9%. Ou seja, será que a gente não tem que se preocupar com os idosos? Será que
eles já estão velhos, já são doentes. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Olha um outro dado importante. Aqui eu trouxe o número de mortalidade com comorbidades, ou seja, doenças associadas ao Covid. Porque a gente sabe que a única informação que possivelmente seja concreta é que ninguém morre do Covid de forma isolada. E sim, sempre está associada a alguma outra doença. Ou pode ser doença cardiovascular, como está descrito aqui para vocês, diabetes, doença crônica respiratória, hipertensão e câncer. Mas qual que foi a doença que está mais prevalente? As duas mais, desculpa pessoal, são as doenças cardiovasculares e as doenças crônico-respiratórias. É uma coisa para se pensar. Será que a população idosa não está acometida com esse tipo de doença? Sim. Então, mas, como eu falei para vocês, fala-se muito que o idoso é considerado como fator de risco, mas o porquê que ele é considerado fator de risco? O idoso, ele pode ser fator de risco, mas eles não são totalmente vulneráveis. Essa imagem dessa senhora tomando uma cerveja, ela se recuperou do Covid e o presente de aniversário dela, quando ela completou 103 anos, que ela completou ainda em leito, né, no hospital pós-recuperação, foi tomar uma cerveja. Será que a gente tem que ter um outro olhar e não ficar naquele olhar assim, somente o idoso é frágil, somente o idoso é o coitado? Não, os idosos têm a chance também. Eles conseguem se recuperar, eles conseguem sair dessa. Mas, voltando à minha pergunta, o porquê que os idosos são considerados grupo de risco? A gente sabe que os idosos possuem alterações fisiológicas, né? Como o declínio funcional, né? Da sua funcionalidade fisiológica, né? Sua capacidade respiratória não é mais a mesma, a capacidade dele estar realizando o seu autocuidado também é diferente. Ele também tem o declínio do seu metabolismo. Metabolismo não somente na ingestão de alimentos, e sim do metabolismo quando ele vai fazer uma utilização farmacológica, né? Utilizar um remédio. É mais lento, não tem essa capacidade rápida de absorção, de recuperação. Ele também tem uma redução no seu sistema imunológico, que nós chamamos de imunossenescência. Ele tem a redução na capacidade respiratória, como eu comentei com vocês, por conta da fraqueza muscular, da sua estrutura fisiológica. E o que afeta principalmente os músculos respiratórios. Idoso também tem o aumento das doenças crônicas degenerativas, como eu mostrei naquele quadro para vocês, naquela tabelinha. Tem também a dificuldade em estar realizando as atividades da vida diária. E principalmente o aumento do declínio cognitivo, né, como depressão, Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças. Mas, Tiago, isso são em todos os idosos? Não.
A maioria dos idosos também apresentam essas comorbidades a um grau de complexidade devido à polifarmácia, ou seja, a utilização de 3 ou mais remédios de forma contínua, apresentações atípicas, ou seja, não tem sintomas conhecidos, né? A gente sabe que idoso tem dificuldade de sentir a febre por infecções, a gente não consegue medir tão precisamente nesse idoso. A gente sabe que o idoso também tem as síndromes geriátricas. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas uma delas, a fragilidade. Fragilidade, pessoal, não pense somente na fragilidade muscular. A fragilidade também está ligado a relações interpessoais, entre famílias, né? O isolamento. Isso é uma fragilidade. E uma maior necessidade de cuidados. Mas que cuidados são esses? Os cuidados paliativos, que é aquele cuidado que vem para aumentar a sua dignidade. E um fator importante, pessoal, a multimorbidade, que também eu mostrei para vocês esses dados. Mas quanto maior esse número de casos, né, que eu mostrei agora para vocês, maior a complexidade, né? Se a gente juntar a polifarmácia mais multimorbidades, a gente vai ter uma complexidade desse idoso muito maior. Então, a gente tem que ver quem é o grupo de risco, né? O porquê que eles falam tanto desse grupo de risco, né, como sendo o único exclusivo. A gente tem que olhar que o idoso também tem essas complexidades e aí a gente consegue modificar. Então, assim, como eu falei para vocês, os idosos possuem uma certa dificuldade de detectar alguns casos de algumas doenças. E no Covid não é muito diferente, não. Só que as principais situações, né, sintomas que a gente consegue verificar no idoso com o Covid é a febre. Ah, mas Thiago, você não acabou de dizer que idoso tem um problema de detecção de infecções por conta do seu organismo e tal? Sim, mas em idoso a gente consegue verificar quando a febre está muito alta, tá? Quando o idoso reclama que está com uma tosse seca, aquela tosse que ele chega a ter até dor de garganta. E o cansaço? Mas quando a gente fala cansaço, não é aquele cansaço que ele dá 2 passinhos e já cansa. Não, é um cansaço que você vai conversar com ele vai ficar aquela ofegação, né? Ele é ofegante. Ele pode desenvolver também em uma infecção mais grave. E o que acaba resultando? Numa dificuldade respiratória, né? Ele não vai conseguir respirar de forma adequada, levando para uma pneumonia e acaba falecendo. Mas, Thiago, o porquê que a gente tem que se preocupar tanto com essas questões? Gente, a população está envelhecendo. Isso não é nenhum segredo, isso não é de hoje, isso vem acontecendo. Eu trouxe um dado para vocês, o seguinte. Em países desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos, né,
que envolve Itália, Portugal, Espanha, França, possui um número maior de idosos, de 10 a 15%, que eles residem nas instituições de longa permanência. Já que no Brasil, a gente só tem nem 1% dessa população que vive em uma ELPI. Será que não está na hora da gente começar a ver que a população está envelhecendo, a população está necessitando de um maior cuidado nesse caso? Será que não está na hora da gente se preocupar com esse grupo? Porque pode ser um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, e a gente simplesmente deixa numa ILPI. Não, a gente não pode fazer isso, pessoal. A gente tem que ver como que está sendo a vida desses idosos. Será que esses idosos estão com saúde? Será que esses idosos que estão instalados nessas casas, né, nessas ILPIs, eles têm acompanhamento de um geriatra, de um médico? Não sabemos. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas é preocupante pelo seguinte: os idosos que vivem nessas ILPIs têm de ter a maior concentração de infectantes, né, desse vírus. Por quê? Eles são, entre aspas, amontoados. Eles vivem juntos. O que acaba acontecendo, muito das vezes, acabam morrendo sem saber que estavam doentes, né? Não tem um acompanhamento preciso, né? Rotineiro. E nessas instituições, não é só os idosos que acabam ficando doentes. Os funcionários também ficam doentes por conta dessas exposições, né? As ILPIs nem sempre têm aquela proteção facial, não tem um suporte de equipamentos. E aí esses funcionários ficam doentes. Ou os funcionários já estavam doentes e passam para esses idosos, que é mais grave ainda. É uma situação complicada, pessoal. E o centro-dia, né, que é aquele quando o idoso passa só o dia, diferente da ILPI, que a ILPI, o idoso ele fica uma longa permanência, né? O próprio nome diz. Os profissionais que atuam com esses idosos devem sempre estar equipados. Ah, mas é chato usar máscara, usar aquela, aquela proteção facial. Eu sei que é chato, mas é por meio dessa proteção que você está se protegendo e protegendo esses idosos. Os profissionais devem monitorar frequentemente a saúde dos idosos, com visitas a médicos constantes, ou até é uma coisa que está muito atual, a telemedicina, para justamente não deixar o idoso ficar doente. Aumentar a quantidade de displayers, né, aqueles totens com álcool gel. Aumentar também a área de ventilação, porque a gente sabe hoje que esse vírus ataca muito mais em ambientes confinados, né? Com muita gente. E, principalmente, pessoal, aumentar
o que a gente chama de promoção de saúde e promoção de envelhecimento ativo e saudável. Mas e o caso de Covid-19, o que esses profissionais devem fazer, né? Como ele deve agir? Ele deve identificar quem é o idoso que pegou esse Covid, né? Verificar se realmente é o Covid ou é outra síndrome gripal. A gente tem que criar também políticas para evitar o contágio. Mas como que a gente faria para evitar esse contágio? A gente isolaria esse idoso? Sim. A gente colocaria esse idoso numa ala especial, né, para não contaminar os demais. Em casos leves, né, como eu falei para vocês, fazer esse isolamento domiciliar, né, deixar o idoso em casa, não deixar ele participar das atividades desse centro-dia. E em casos graves, encaminhar com urgência para hospitais e serviços médicos. A gente tem que também fazer uma notificação imediata da família e para os outros funcionários que no nosso equipamento está aparecendo caso de Covid. Temos que também fazer monitoramento clínico desse idoso, ver se ele regride, se ele melhora, se ele tem alguma outra doença, para poder a gente ter o que a gente chama de vigilância ativa, né? É uma prevenção comunitária, ou seja, todo mundo trabalha para ter uma prevenção mútua, né? Todo mundo faz sua parte. E não deixar esse idoso doente, ele só está doente e é assim mesmo. Não, todo mundo tem que ajudar esse idoso também, ver o que ele precisa. Mas o que a gente pode estar fazendo nas ILPIs e no centro-dia com esse idoso em época de pandemia? A gente tem que fazer um negócio que a gente chama de promoção de saúde. Calma que eu vou explicar para vocês o que seria essa promoção de saúde. A gente também tem que estar trabalhando com o idoso o envelhecimento ativo e saudável. De acordo com a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ele recomenda que o idoso deve permanecer em casa. Mas e se o idoso precisar de uma consulta? Como que a gente deve proceder? A gente deve realizar por meios de telemedicina para evitar aglomerações desnecessárias, né? Mas o que é essa promoção de saúde? A promoção de saúde é manter esse idoso ativo. É o idoso fazer suas atividades físicas em casa, é ele ter esse contato pessoal, é ele ter essa interação, mas desde que respeite o isolamento social, né? Senão esse idoso vai acabar ficando doente. E essa promoção de saúde, finalmente eu vou explicar para vocês, né? Eu falo tanto na promoção, mas não falei o que é. A promoção de saúde, pessoal, é você promover a saúde, né? De que forma? Os profissionais da saúde, né? Eu da educação física, o pessoal da físio, da nutrição, da gerontologia, medicina, psicologia, entre outros, devem estar equipados com os seus equipamentos
de segurança, né, de proteção individual, como máscaras, como luvas, como álcool em gel. A gente também tem que respeitar o distanciamento social. Só que tem um agravante, pessoal. Todo mundo confunde distanciamento social com isolamento social. Distanciamento social é o seguinte: você atuar de forma participativa, mas respeitando a distância dessas pessoas. No isolamento, você isola a pessoa em um lugar por um período, para ela se tratar, entre outros. Mas todo mundo acha que é a mesma coisa e a gente tem que ter esse conceito para diferenciar. A gente tem que também ter o cuidado para ter muitas essa muvuca, né, de pessoas no mesmo cômodo. Ou seja, se eu vou atender meu idoso, para que eu preciso ter na sala onde que eu vou atender meu idoso o cuidador, uma enfermeira, a família, a empregada desse idoso? Não, a gente não pode ter, tem que evitar ao máximo esse contato de pessoas ao mesmo tempo. E evitar o contato físico. Quem trabalha com idoso sabe que é muito gostoso você chegar num lugar, o idoso vem, te abraça, te dá um beijo. Só que aí a gente não pode. E eu sei que é complicado. A gente tem que mostrar para o idoso que a gente está vivendo o que eles chamam de novo normal, né? Mas a gente, acabando tudo isso, a gente pode abraçar os nossos idosos, beijar nossos idosos. É só um período. Deixe isso bem claro para os idosos. E como deve ser feito um atendimento, né, nesse grupo de idosos? A gente pode dividir esse atendimento em dois momentos totalmente distintos. O idoso frágil ou dependente, né, que é aquele que necessita de um cuidador tanto formal como informal. Também temos os idosos autônomos e independentes, que são aqueles idosos que ou vivem só, ou vivem com a família, mas ele tem a sua auto gestão de cuidado, ou seja, ele decide o que ele quer fazer, a família só participa como membro, mas quem toma a decisão é o idoso propriamente dito. Nesse caso, né, como eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar da seguinte forma: estabelecer rotinas e mantê-las diariamente. A gente sabe que o idoso é totalmente sistemático, né? Ele tem a sua agenda. Então a gente tem que manter essa rotina do idoso. Não vai fazer coisas mirabolantes que o idoso acaba se perdendo nessa agenda dele. A gente tem que ter o cuidado com a higiene, principalmente trocas de roupa, alimentação sempre variada, ou seja, quanto mais colorida, cheia de legumes, verduras, alguma proteína, alguma coisa que o idoso coma com prazer. Esse idoso também tem que manter ativo sempre. Ah, mas ele pode então estar saindo para fazer uma caminhada? Sim, desde que ele esteja usando uma máscara. E principalmente, pessoal, a gente tem que ficar atento à automedicação, que é muito frequente nos idosos. O idoso chega a falar assim: ah, eu vi que a fulana tomou um remédio,
eu vou tomar também. Não, a gente não pode deixar esse idoso fazer essa automedicação. Mas e no idoso frágil? Como que a gente tem que trabalhar? Também a gente tem que estabelecer essa rotina diária, né? O idoso levanta cedo, ele tem que tomar seus remédios, suas vitaminas, ele almoça, sabe? Ter essa agenda. Evitar deixar o idoso frágil. Lembrando, pessoal, aquele conceito que eu falei para vocês, fragilidade não está ligado somente à inatividade física, né? À fraqueza muscular, e sim a fragilidade social desse idoso, né? Mas sempre está ligando, sempre tendo notícias desse idoso, é muito importante. Esse idoso também é necessário estar trabalhando, fazendo reabilitações, né, com exercícios físicos, ou até mesmo estimulação cognitiva. Mas quando a gente faz essas estimulações, tanto física, cognitiva, a gente tem que utilizar o idoso no seu melhor horário, onde que ele está mais desperto. Porque a gente sabe que o idoso cansa, o idoso ele acaba tendo uma falta de interesse e tal. E aí a gente tem que também ter esse cuidado na medicação do idoso. Vamos supor, o idoso não tomou remédio agora, não tem problema, depois ele toma 2 vezes. Não, a gente tem que também ter essa rotina na hora dele tomar esse remédio. Não descuidar desse medicamento. Mas a gente também teve, assim, bons aprendizados, né, com essa pandemia. A gente aprendeu que os idosos, eles envelhecem de forma diferente, né? Apesar deles terem todos, né, vamos dizer assim, futuramente um cabelo branco, mas a sua individualidade biológica é totalmente diferente. O que é bom para mim pode ser ruim para você que está me ouvindo, que está me assistindo, que pode ser ruim para o outro, e assim vai. Essas diferenças a gente chama de heterogeneidade. E aí a gente também percebe que nessa pandemia a gente achava que sabia de tudo, né? Só que viu que não sabia de nada, principalmente sobre essa doença. E para essa doença, precisamos acreditar que existe uma proteção. E essa proteção, você pode ter fé ou não, mas também a gente tem uma proteção primordial, as boas práticas de saúde, que é lavar a mão, passar álcool gel, uso de máscara. A gente também viu que esses idosos estão cada vez mais ativos. E eles estão cada vez mais ativos também no sentido de buscar informações. E não aquele idoso que a gente conhecia até pouco tempo atrás, que era visto como um coitado, que não se interessava mais. Não, os idosos estão buscando conhecimento, estão buscando, quem sabe, até uma cura para eles, para os problemas deles. Então, assim, a gente tem que olhar para eles e dar espaço para que de acreditar, né, nessa possibilidade de eles estarem presentes, vivos, ativos, né, cada vez mais.
E não olhar para ele e falar assim, ah, coitado, ele já está tão... Não, a gente não pode pensar nisso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente novamente o convite e agradeço também o carinho todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigado.